Um bom crochê para você, aqui é a Pitula. Hoje na videoaula a gente vai fazer a passadeira do nosso tapete Joana, atendendo a pedidos de vocês que gostaram bastante do tapete Joana. A gente vai fazer hoje na videoaula a nossa passadeira. E aqui eu já estou mostrando bem de pertinho a minha etiqueta da M2 Personal Laser, uma etiqueta de ótima qualidade, que eu vou deixar o contato das etiquetas para você aqui na descrição do vídeo. E essa passadeira teve um caimento perfeito, gente, maravilhoso. E eu já vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes. Vou deixar a videoaula do tapete aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um modelo bastante fácil e simples de fazer. Tem um caimento perfeito. Pode ser feito com o barbante número 6 ou o barbante número 8. E vamos lá para a nossa passadeira. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes. E esse é o resultado incrível da nossa passadeira. Teve um caimento perfeito aqui, ficou maravilhosa, medindo aqui 1,5 m por 60 de largura. Muito simples e fácil de fazer, toda em ponto filé. Aqui o nosso ponto simples, feita em uma cor só. Pode ser feita com o barbante número 6 ou com o barbante número 8. Aqui eu fiz com o meu barbante número 8. E no meu barbante número 8, gastei o total de 1,80 kg. 1,80 kg para fazer aqui essa passadeira enorme, né? Que é um modelo bem econômico, porque aqui ficamos com uma passadeira bem larga e comprida. Temos aqui 1,5 m de passadeira. Eu espero que você tenha gostado aqui do modelo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, eu vou usar aqui o barbante Pires, número 8, na cor chiclete. Mas como eu já disse aqui no início do vídeo e na aula do tapete, você pode fazer com barbante número 6 aqui sem problemas. E eu vou deixar o contato da Barbante Pires aqui na descrição do vídeo para você que você possa pedir os seus materiais aí direto da fábrica pelo WhatsApp. E aqui no meu barbante número 8, ou você pode fazer com barbante número 6 também, sem problemas. Vou usar a agulha 3,5, igual a gente usou lá no nosso tapete, aqui as mesmas repetições, gente, são as mesmas repetições do tapete, só que em tamanhos aqui diferentes, né? A gente vai aumentar bastante aqui o tamanho do nosso modelo. E assim, eu vou fazer aqui o total, vamos fazer o total de 140 correntinhas. Se você achou a passadeira de 1,5 m muito grande ou muito pequena, você quer fazer uma maior ou uma menor, é só você calcular a cada 32 correntinhas. Quer fazer uma menor? Você vai diminuir 32 correntinhas. Se você quiser fazer uma passadeira maior, você vai aumentar 32 correntinhas, porque é a quantidade aqui do nosso motivo. E aqui, vamos voltar na nossa quarta correntinha. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, vou voltar lá na quarta correntinha e começar a fazer um ponto alto para cada correntinha de base. Então, vamos lá, produzindo um ponto alto aqui para cada correntinha de base. E quando eu chegar no final, eu já volto com você. Fiz o total de 137 pontos altos, 137 pontos altos, sem contar as 3 correntinhas iniciais. As 3 correntinhas iniciais a gente não conta, aqui deu o total de 137 pontos. E aqui no final, para ficar igual lá o início, eu vou fazer 3 correntinhas, vou aqui no ponto alto de base, lá no ponto, e faço o ponto baixíssimo, e assim a gente ficou com essa parte igual a gente fez aqui no início, com as correntinhas lá iniciais. Agora, aqui nessa parte, para a nossa segunda carreira, a gente vai subir com 4 correntinhas. Vou pular aqui 3 pontos de base. Ó,
lá, contando com esse aqui mesmo, onde a gente finalizou, também contando com ele. 1, 2, 3, e vou aqui no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar vou colocar um ponto alto. E assim, nós fizemos aqui o nosso ponto V. Ficou assim, dessa forma. Pulamos 1, 2, 3 e fizemos o nosso ponto aqui no quarto ponto. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço, vamos pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, eu vou fazer um ponto alto. 4 correntes novamente. 1, 2, 3, 4. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E aqui, no próximo, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Fazendo assim o nosso ponto V. E aqui agora, eu dou a laçada, faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vamos fazer uma sequência de 15 pontos altos. Então, aqui, vamos fazer uma sequência de 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O total de 15 pontos altos. Confira bem certinho para não ter erros depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui no final, uma correntinha, laço, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e aqui no próximo, já faço o meu ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, vou fazer 4 correntinhas, 3 e 4. 4 correntinhas, vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No próximo, um ponto alto. 4 correntinhas. Vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E faço aqui o meu ponto V. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Assim, a gente fez o nosso ponto V. Agora, novamente, a gente vai fazer a sequência de 15 pontos altos. Então, aqui eu faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e aqui, trabalhar a sequência de 15 pontos altos. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui, que eu acabei de ensinar para você, até o final, essa mesma sequência. E assim, aqui, como tô fazendo a passadeira, a gente não tem jeito de mostrar bem de pertinho, mas é do mesmo jeito que eu expliquei para você as repetições. A cada 15 pontos altos aqui, a gente faz esse motivo do meio. E aí, ficamos com a repetição de 1, 2, 3, 4. 4 repetições aqui de 15 pontos altos. 4 repetições de 15 pontos altos. E assim, aqui você viu como é importante não fazer as correntinhas muito apertadas, porque senão todas essas partes aqui fica meio repuxada, ó. Até que essa parte aqui ficou um pouco assim, apertadinha, tá vendo aqui? Fica repuxado nessa parte quando a gente faz correntinha muito apertada.
e aí não tem um caimento bom quando é esse tipo aqui de trabalho, aí não dá um bom caimento. E como eu já falei, deu total de 4 motivos de 15 pontos altos, e esse motivo aqui vazado, vamos conferir até o fim, né? Porque deu 4 motivos de 15 pontos altos, vamos conferir o motivo vazado aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 motivos aqui vazado entre os nossos 4 motivos de 15 pontos altos. Conferindo aqui bem certinho com você, para não ter nenhuma dúvida aqui. Agora, aqui no final, a gente vai dar a laçada, e nessa argolinha aqui de 3 correntinhas lá do início, na argola, aqui dentro dessa argola, ó, ficou sobrando aqui no final os 3 pontos altos, ó, fiz o meu ponto V aqui nessa parte e ficou sobrando, ó, 1, 2, 3, temos 3 pontos altos, igual a gente fez lá no nosso início. E aqui dentro dessa argola, eu vou colocar o total de 12 pontos altos. Então, aqui dentro, vamos fazer 12 pontos altos aqui. Então, vamos colocando 12 pontos altos. 12 pontos altos, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha, laço, e eu vou repetir tudo que eu fiz de um lado, a gente vai repetir do outro lado. A gente vai trabalhar como um espelho e fazendo as mesmas repetições que fizemos lá no tapete. Então, aqui, na mesma posição lá do nosso ponto V, pulando 3 pontos altos de base, aqui, na mesma posição, eu faço meu ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Aí, eu faço 4 correntinhas, laço, vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, e fazer aqui um ponto alto, que é o nosso motivo vazado do meio. 4 correntinhas, laço, vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, e fazer o ponto V aqui. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto lá na mesma posição. Faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base, ó, porque lá a gente pulou 2 pontos lá, ó. 1, 2, e aqui faço a sequência de 15 pontos altos. Enfim, dessa forma, a gente vai finalizar a nossa segunda carreira com essa mesma repetição. Completei toda a repetição aqui do outro lado, que foi igualzinho, como eu disse pra você, copiando aqui o lado anterior. E aqui no final também a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Pulei os 3 pontos altos, fiz aqui o total de 11 pontos dentro da argolinha lá de correntinha. 11 pontos. Por quê? Porque essas 3 correntinhas que a gente subiu aqui, ela é o nosso 12º ponto, porque aqui temos que fazer 12 pontos na curva. Então, vou lá na terceira correntinha, fecho aqui com ponto baixíssimo, e agora a gente vai para nossa terceira carreira. E a partir daqui, são as mesmas repetições que fizemos lá no nosso tapete. As mesmas repetições aqui. Você vai seguir fazendo a mesma repetição aqui. Se você não quiser acompanhar aqui comigo, vai ser a mesma repetição. Mas eu vou reproduzir tudo aqui novamente com vocês. Então, aqui eu vou subir com as 4 correntinhas novamente. 4 correntinhas. Agora, aqui no nosso ponto V, a gente vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo lugar. E aí, a gente fica com o nosso ponto V aqui novamente. E isso vai ficar até o final. Essa é a mesma repetição aqui dessa parte. E aí, eu faço uma correntinha, vou lá pular uma correntinha de base. A gente pula uma. E aí, a gente vai fazer o total de 3 pontos. Uma sequência aqui de 3 pontos. 2 e 3. E aqui no ponto alto, a gente vai trabalhar um ponto alto. Na correntinha, ponto sobre ponto. Vamos fazer a sequência de 3 pontos aqui.
Fiz os 3 pontos, novamente faço uma correntinha. Vou pular essa correntinha de base, vou aqui para o ponto V e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo lugar. E fizemos o ponto V. Como eu disse, aqui é a sequência até o final. E aí, eu faço uma correntinha, vou aqui para o ponto de base, lá, o ponto alto de base, a gente pula a nossa primeira correntinha. E aqui, a gente vai trabalhar a nossa sequência de 7 pontos. Vamos fazer 7 pontos altos aqui, ponto sobre ponto. E aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de 7 pontos. Aí, eu faço uma correntinha e vou pular um ponto de base. Pulo um ponto de base e vou fazer novamente 7 pontos altos. Sete pontos altos, faço uma correntinha e a partir daqui a gente vai começar a mesma repetição. A gente vai fazer esse motivo aqui, que é a mesma repetição aqui do próximo. Vamos fazer uma correntinha, ponto V sobre ponto V. Aqui vamos pular uma correntinha de base, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, fazendo aqui a sequência de 7 pontos. E aqui a gente faz o nosso ponto V novamente e depois trabalhamos 7 pontos altos, igualzinho que a gente fez nessa parte. Dessa forma, vamos trabalhar até a gente chegar lá na curva. Na curva, eu já volto com você. E aqui, como eu disse pra você, eu fui continuando a repetição até o final aqui do mesmo jeito, gente. A mesma repetição até chegar aqui no final da nossa curva. E chegando aqui na curva, eu fiz, ó, uma correntinha. Vou lá no primeiro ponto aqui da nossa curva e vou fazer, ó, 1 e 2. 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou colocar 2 correntinhas. Vou para o próximo ponto, sem pular nenhum ponto de base, e vou fazer 1 e 2. Então, aqui, basicamente, vai ser 2 pontos separados por 2 correntinhas. Vou lá e coloco ponto sobre ponto, 2 pontos altos, faço 2 correntinhas de intervalo, e vou trabalhar aqui, ponto sobre ponto, 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dessa forma, a gente vai ficar aqui com 6 bloquinhos na nossa curva, 6 bloquinhos separados por 2 correntinhas aqui. 6 bloquinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Se você quiser, pode colocar 2 correntinhas de intervalo aqui também, antes de começar aqui a nossa curva. Como o meu ponto é muito grande e muito folgado, eu não vou colocar 2 correntinhas aqui não, ok? E aí, eu faço uma correntinha aqui novamente e vou fazer toda a repetição que a gente fez nessa parte aqui. A gente vai fazer na outra parte, é o espelho da parte anterior. Então, vamos lá continuar aqui a nossa terceira carreira e eu já volto com você. E assim, aqui, finalizando a nossa terceira carreira, que é só fazer mais o último ponto alto aqui, e lá as 3 correntinhas funcionam como um ponto alto. Então, a gente vai lá e fecha sempre lá na terceira correntinha aqui, finalizando a carreira. E aqui, você percebeu já que a gente faz as mesmas repetições que fizemos lá no tapete, né? Só que por mais vezes, a gente faz por mais motivos aqui. É só completar as mesmas repetições. Para quem não fez, né, o tapete, veio aqui para essa aula para fazer apenas a passadeira, agora aqui eu vou colocar as repetições que nós fizemos lá no tapete, porque às vezes você não acompanhou as repetições do tapete
E assim eu vou colocar aqui para você agora, vai ficar aparecendo a aula nessa cor, mas é só você acompanhar. Agora, nós vamos para a nossa quarta carreira, que é esta carreira aqui, e eu vou colocar aqui para repetição para você a nossa quarta carreira. Esse motivo e esse motivo aqui sempre é igual, está aqui na nossa passadeira. A nossa passadeira só está intercalado esse motivo que fica aqui no meio também, que temos 4 motivos desse aqui no meio, junto com 5 motivos desses outros aqui, né, que é esse quadrinho aqui nas nossas laterais. E são as mesmas repetições, então, por isso que eu vou colocar aqui para você, para rodar as mesmas repetições aqui do nosso tapete. Para quem não fez, vai ser do mesmo jeito. Por isso que eu vou colocar aqui para rodar para você a partir da nossa quarta carreira, ó, que a gente conta assim: primeira carreira, que foi a primeira carreira lá de pontos altos, segunda carreira, terceira carreira, agora vamos para a nossa quarta carreira. E vamos lá comigo para a repetição aqui. Vamos para a nossa quarta carreira. Faço 3 correntes para a altura do ponto alto, 2 de intervalo, 5 correntinhas. Entro aqui no ponto V, sempre vai ser ponto V em cima de ponto V com intervalo de 1 correntinha. Agora que eu faço 1 correntinha, vou trabalhar os 3 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Agora, eu faço 1 correntinha, vou pular um ponto de base e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. 1 correntinha, vou aqui para o ponto V, faço um ponto V. Com um ponto alto, 1 correntinha e um ponto alto. Faço 1 correntinha. Agora, aqui, no nosso motivo que fica no meio, a gente vai trabalhar o total de 5 pontos altos. Vou lá no primeiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Faço aqui 1 correntinha. E como eu disse para você, se os seus pontos forem pequenos e apertados, pode colocar 2 correntinhas, sem problemas. E também tem que colocar na mesa, aí tem que dar uma analisada para ver se não tá embabadando, tá? Se não tá ficando embabadado. Sempre observe isso. Aqui no espaço de 1 correntinha, pulando os 2 pontos de base, a gente vai colocar 3 pontos altos. Faço 1 correntinha e vou pular os 2 pontos também, porque a gente pula no início e aqui também no final, do outro lado. Pulo os 2 pontos e vou fazer a sequência de 5 pontos altos novamente. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Faço aqui 1 correntinha e vou trabalhar ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, 1 correntinha e um ponto alto. Faço 1 correntinha, vou trabalhar os 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Faço 1 correntinha, pulo um ponto de base e vou fazer 3 pontos altos aqui novamente. Gente, se eu estiver falando e fazendo crochê muito rápido, você sabe que aqui, aonde tem uma engrenagem desse lado aqui, ó, desse ladinho aqui no cantinho, tem uma engrenagem, parecendo assim um parafusinho, uma arruela de parafuso. Você clica nela, que vai aparecer para vocês as velocidades. Você pode acelerar e você pode diminuir também, colocar aí a sua aula para ser mais devagar ou mais rápido. E aqui, como eu falei para você, é a repetição dos nossos motivos centrais. Na passadeira, são mais motivos até a gente chegar lá na parte oval, né? Na parte circular que vamos fazer aqui agora, nessa próxima repetição,
é a parte circular. Aí é só você continuar a repetição dos outros motivos, porque temos 4 motivos de 15 pontos altos e temos esses 5 motivos dos quadrinhos, né? Do nosso desenho do motivo, é mais alongado. E vamos lá para a repetição da parte oval. Assim, você faz aí ao seu gosto, para as crocheteiras que são mais rápidas e para as crocheteiras que são assim um pouco mais devagar. E aqui no final, fiz o meu ponto V, uma correntinha, sempre do lado da curva, 2 correntinhas. E agora, a gente vai aumentar aqui o nosso ponto pizza, né? Que a gente coloca um ponto alto no primeiro ponto lá dos 2 pontos. E no último ponto, a gente sempre vai colocar 2 pontos altos. Aumentando assim, em cada carreira, vai aumentar a quantidade de pontos. E aí, eu coloco 2 correntinhas. Vou aqui trabalhar ponto sobre ponto. E no último ponto alto, colocando 2 pontos no último aqui. Na carreira anterior, 2 pontos. Nessa carreira, temos 3 pontos. Na próxima, vamos ter 4. E assim por diante. Sempre vai aumentar aqui a quantidade de pontos nessa curva. E assim, gente, é só você continuar toda a repetição aqui, colocando os aumentos. Do outro lado, a gente vai copiar toda essa carreira que a gente acabou de fazer aqui. E eu encontro com você na finalização aqui da nossa carreira. E aqui, vamos finalizar a nossa 4ª carreira, sempre não esquecendo de fazer o último aumento lá junto com as 3 correntinhas, porque a gente sobe aqui 3 correntinhas, tem que fazer o nosso último aumento aqui. Se você ficar em dúvida, é só contar quantos pontos tem aqui nos motivos, e no último tem que ter 3 pontos também, contando com as 3 correntes. E dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa 4ª carreira. Vamos para a nossa 5ª carreira. Vamos subir 5 correntes. Laço, como eu disse, aqui o ponto V sobre ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha lá no espaço de uma correntinha. Assim, dessa forma. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui os 7 pontos, fazendo lá o nosso motivo. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, aqui, ponto alto sobre ponto alto, e trabalhar um ponto alto no intervalo de uma correntinha, fazendo aqui os nossos 7 pontos altos. Temos 3 pontos de cada lado e um ponto alto lá no intervalo da correntinha. Agora, eu faço uma correntinha, ponto V sobre ponto V, com intervalo de uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha novamente, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Eu vou aqui para o primeiro, faço 1, 2 e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular esses últimos 2 pontos aqui, vou lá para aqueles 3 pontos que a gente fez aqui no meio do motivo, e aqui eu vou fazer 2 pontos em cada um dos pontos. Aí, a gente vai ficar com um total de 6 pontos aqui. Em cada um dos pontos de base, eu coloco 2 pontos altos aqui. 1, 2 e 1, 2, ficando com 6 pontos altos. Aqui no meio do nosso motivo, assim, dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular 2 pontos de base e vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha aqui no meio, lá do nosso pontinho V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, vou trabalhar novamente aqui no meu motivo, o total de 7 pontos. Ponto sobre ponto, os 3 pontos aqui, e um ponto alto no intervalo da correntinha. Trabalho ponto sobre ponto, ficando assim com um total de 7 pontos altos aqui no meu motivo, desta forma. Faço uma correntinha,
Vou aqui para o meu ponto V e vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço 2 correntinhas. E assim, para não ficar nenhuma dúvida, aqui a repetição dessa parte que você está vendo é só até aqui, né? Que é a repetição do tapete. Mas é só continuar a repetição dos motivos, que é do mesmo jeito, gente. Os motivos são totalmente iguais. A diferença da passadeira é que você vai fazer por mais vezes até chegar na repetição da curva. E assim, quando você fizer essa repetição aqui, né, que eu acabei de mostrar para você, quando você fizer até aqui, a repetição que está na aula, quem gosta de acompanhar, né, até o final, quem não assistiu a aula do tapete, então está acompanhando aqui, porque não viu, né, a aula do tapete. Então, quando chegar aqui nessa parte, é só você pausar, você pausa o vídeo, continua todas as outras repetições que são totalmente iguais, a diferença é a quantidade de motivos que a gente coloca para poder fazer a passadeira. E aí, você pausa, e quando chegar nessa parte, você volta aí a sua aula para poder fazer aqui toda a parte, né, oval da passadeira. Enfim, é só isso que eu queria deixar aqui bem claro, porque eu estou fazendo é a mesma repetição da passadeira, só para você não ter nenhuma dúvida, fica, ó, um caimento perfeito, é bem certinho, é só fazer as repetições que tudo vai dar certo. E qualquer dúvida também, vocês podem deixar aqui para mim nos comentários. E é a mesma coisa que vai funcionar para o bico de acabamento. A diferença é a quantidade de repetições aqui dos motivos da nossa passadeira, ok? Sempre perto da curva, 2 correntinhas. E vou trabalhar aqui ponto a ponto. Ponto sobre ponto aqui no nosso motivo pizza da parte oval. E aqui no último, a gente sempre vai colocar 2 pontos altos no último. E assim, dessa forma, ficamos com 4 pontos altos aqui no nosso motivo. Faz 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto, fazendo o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, no último ponto lá de base. O nosso terceiro ponto, 2 pontos juntos, ficando assim com 4 pontos. Enfim, agora vamos finalizar essa 5ª carreira aqui e eu já volto com você. Vamos finalizar aqui a nossa 5ª carreira. Não esquecendo de colocar aqui o aumento lá no último ponto, junto com as 3 correntinhas. Vamos fechar com ponto baixíssimo, aqui, terminando a nossa 5ª carreira. Agora, vamos para a nossa 6ª carreira, com um total de 5 correntinhas. Ponto V sobre ponto V, vou lá e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Faço o total de 4 correntes. E agora, eu vou colocar um ponto alto, pulando 3 pontos de base aqui. 1, 2, 3, e coloco lá o meu ponto alto, que é bem no ponto do meio do nosso motivo. Faço o ponto alto. Novamente, 4 correntinhas. Laço e vou fazer ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, vou trabalhar aqui apenas um ponto alto, faço uma correntinha, e aqui no primeiro ponto lá do motivo do meio, vou fazer 2 pontos. No próximo, eu coloco um ponto alto, e no próximo, eu coloco 2 pontos. No próximo, eu coloco 2 pontos novamente. No próximo, um ponto alto. E no próximo, a gente faz 2 pontos juntos. 2 pontos no mesmo lugar. E agora, a gente vai contar aqui quantos pontos que a gente ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos aqui no nosso motivo. 2, 1, 2, 2, 1 e 2 novamente. 2 pontos aqui, fazendo o aumento em todo o nosso motivo. Agora, a gente vai fazer aqui
uma correntinha. E vou colocar um ponto alto lá no último ponto, pulando aqui os 2 pontos. Coloco apenas um ponto alto aqui por último. Faço uma correntinha e vou trabalhar ponto, aqui o nosso ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ficando assim, dessa forma. E como eu disse para você, se tiver repuxando aí a sua carreira, é só você colocar mais correntinha de intervalo aqui. Coloque 2 correntinhas, ok? Faço aqui 4 correntes. E vou repetir novamente aqui um ponto alto lá no meio do motivo, pulando 3 pontos de cada lado. Coloco aqui o meu ponto alto. Faço 4 correntes. E vou trabalhar aqui ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Sempre aqui na curva, 2 correntinhas, ou pode fazer 3 também, como eu já disse para você. Se tiver repuxando muito o seu trabalho, pode colocar 3 correntinhas aqui. Depende de como que essas correntinhas, se elas são muito apertadas ou são muito folgadas. Aí, eu coloco aqui no motivo pizza, que a gente já chegou aqui na nossa curva. Um ponto alto para cada ponto de base, ficando assim com 4 pontos. E coloco mais um ponto junto aqui do último ponto. E assim, dessa forma, nessa carreira, a gente ficou com 5 pontos. Aí, eu faço 2 correntinhas e volto a fazer aqui a mesma repetição. Ponto sobre ponto e colocando o aumento aqui no último ponto. E essa é a nossa 6ª carreira. Do outro lado, você vai repetir a mesma coisa que a gente acabou de fazer desse lado, a gente vai repetir aqui do outro lado, ok? Finalizando aqui a nossa 6ª carreira, fiz lá o meu último aumento, a 6ª carreira, vamos fechar aqui na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos subir para a 7ª carreira. Faço 5 correntinhas. Vou trabalhar aqui o ponto V sobre ponto V. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. O nosso ponto V aqui. Faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço ponto sobre ponto. Aqui, ponto alto sobre ponto alto, e vamos trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficamos aqui com um total de 7 pontos altos. Faço uma correntinha, vou aqui para o espaço do ponto V, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Outro ponto V, assim, dessa forma. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha e já vou aqui para o meu primeiro ponto lá do nosso motivo do meio. E bem aqui, eu vou colocar um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vou trabalhar o total de 3 pontos, um ponto a cada ponto de base, 2 e 3. E aqui no quarto, eu vou colocar um aumento. Coloco um ponto e mais um ponto alto. E faço uma correntinha aqui de intervalo. Assim, ficamos com 7 pontos altos aqui e uma correntinha de intervalo. Sem pular ponto de base, eu vou novamente aqui fazer os 7 pontos altos. No primeiro, coloco 2 pontos. E aí, vou trabalhar ponto sobre ponto. 3 pontos altos. No último, coloco 2 pontos no mesmo lugar. Coloquei aqui 2 pontos no mesmo lugar. E assim, fiquei com 7 pontos altos também desse lado. Então, temos 7 pontos altos aqui de cada lado. Faço aqui uma correntinha, vou aqui para o meu ponto V de base, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar.
uma correntinha, e agora eu pulo uma correntinha de base e vamos trabalhar a nossa sequência aqui de 7 pontos altos, que são os nossos 3 pontos aqui, um em cada correntinha de base. O ponto alto sobre o ponto alto. E agora, eu trabalho novamente 3 pontos altos. Fazendo assim, o nosso motivo aqui de 7 pontos altos. Faço uma correntinha e agora, vou trabalhar o meu ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Faço 2 correntes, porque aqui já estamos na nossa curva. Na curva, é sempre a mesma repetição em todos os 6 motivos, trabalhando ponto sobre ponto em todos os 6 motivos. E lá no último ponto, a gente coloca 2 pontos altos no mesmo lugar. Sempre trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, a gente coloca 2 pontos no mesmo lugar. E assim, nessa carreira, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos aqui em cada um dos 6 motivos. Aí, eu faço 2 correntinhas e vou continuar a repetição aqui por todos os motivos. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição que acabamos de fazer desse lado. Finalizando a 7ª carreira, vamos lá para a 8ª carreira. Fiz aqui as 5 correntinhas, vou continuar repetindo aqui o meu ponto V, ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, nosso ponto V aqui. Faço uma correntinha, vou trabalhar os 3 pontos aqui, são os 3 pontos altos, e agora a gente vai colocar uma correntinha e vai pular um ponto de base. Pulo lá o ponto de base e faço aqui novamente 3 pontos altos. Aí, faço uma correntinha, vou trabalhar o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, e aqui, gente, vamos trabalhar lá, deixando de fazer um ponto aqui. E vamos trabalhar o total de 5 pontos. Vamos fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Aqui eu faço uma correntinha, vou aqui no espaço de uma correntinha que a gente deixou lá no meio do motivo e trabalho aqui dentro 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e vamos fazer 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, vamos fazer uma correntinha, vou trabalhar aqui o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, agora a gente vai lá trabalhar os 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha. E pulo um ponto de base e vamos fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou fazer o ponto V novamente, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço 2 correntes, porque estamos aqui agora na nossa curva. Aqui na curva, a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto e aumento lá no último ponto
aqui do nosso motivo pizza, da parte oval. Eu chamo esses recortes aqui de motivo pizza. A gente sempre vai aumentando o último ponto aqui, ele fica parecendo uma fatia de pizza, literalmente. E aí, 2 pontos no último ponto. E assim a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa carreira, estamos com 7 pontos altos aqui em todos os 6 motivos da nossa curva. E assim, do outro lado, você vai fazer essa mesma repetição que a gente acabou de fazer, e eu encontro com você na finalização dessa 8ª carreira. Finalizando a 8ª carreira, vamos para a nossa 9ª carreira. Vou subir 5 correntinhas, fazer aqui o nosso ponto V. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer 7 pontos altos. Um ponto a cada ponto de base e um ponto alto aqui no intervalo lá da correntinha. A gente faz um ponto aqui dentro. E completamos os nossos 7 pontos altos aqui. Faço uma correntinha aqui dentro do motivo, vou fazer lá dentro do nosso ponto V, vamos fazer mais um ponto V. Agora, aqui eu vou começar a colocar 2 correntinhas de intervalo nesse motivo que fica aqui no meio. Vou colocar 2 correntinhas agora. E aqui, vou pular um ponto e vamos trabalhar 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo e vamos trabalhar aqui dentro de cada um desses 3 pontos, 2 pontos em cada um dos 3 pontos. E assim a gente vai ficar com 6 pontos altos aqui dentro do motivo. 2 pontos em cada um dos nossos 3 pontos aqui. Vou lá e faço 2 pontos em cada um dos 3 pontos lá. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui eu vou fazer o meu ponto V. Uma correntinha e faço novamente o ponto V, uma correntinha, enfim, gente, a gente vai colocar só 2 correntinhas aqui aonde está o nosso motivo, aqui nessa parte. O resto a gente continua colocando, você continua colocando a mesma quantidade que você já estava colocando. Aqui nesse motivo, como a gente fez lá do outro lado, a gente vai repetir tudo aqui, colocar os nossos 7 pontos altos. Eu vou lá e coloco um ponto alto em cada um dos pontos de base aqui. Fazendo assim, os 7 pontos altos. Faço uma correntinha, vamos trabalhar o ponto V sobre ponto V. Agora, eu faço 2 correntinhas e vamos fazer a nossa parte oval do mesmo jeito, colocando ponto sobre ponto. E assim, a gente vai fazendo aqui o nosso aumento, novamente, no último ponto. Vou lá colocando ponto sobre ponto e o aumento no último ponto. E todos os 6 motivos aqui da nossa curva é totalmente igual. Assim, o outro lado também você vai fazer do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de 8 pontos altos em todos os motivos, e desse lado você vai fazer a mesma repetição. Então, eu encontro com você na finalização da carreira. Finalizando a 9ª carreira, vamos para a nossa 10ª carreira aqui. E na 10ª carreira, eu subo 5 correntinhas. Aqui dentro do intervalo, vou colocar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, fazendo o nosso ponto V aqui normal. Agora, aqui nessa parte, eu vou colocar 5 correntinhas.
Coloquei 5 correntinhas, vamos colocar um ponto alto pulando 3 pontos de base. Então, eu pulo 3 aqui e coloco o ponto alto lá no ponto alto do meio. E vamos fazer 5 correntinhas novamente. Fiz 5 correntinhas, vou fazer aqui o meu ponto V, uma correntinha e um ponto alto aqui, nosso ponto V, normal, desta forma. Agora, com intervalo aqui de 5 correntinhas. Agora, nesta parte, vamos colocar 2 correntinhas e vamos aqui para o ponto alto do meio. Vamos pular um ponto de cada lado no motivo aqui do meio. Agora, eu faço 2 correntinhas novamente, vou lá para o nosso ponto de base, vou colocar 2 pontos no primeiro ponto aqui, 2 pontos altos, no próximo, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos novamente. No próximo, um ponto alto, e no próximo, 2 pontos aqui no último ponto. E assim a gente faz 2 correntinhas. O nosso motivo ficou assim, dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos. E aí, eu faço um ponto alto aqui também, lá no meio dos 3 pontos. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar aqui o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no meio, assim, desta forma. Faço uma correntinha, não, aqui agora vamos fazer 5, porque estamos lá no nosso motivo. 5 correntinhas. 5 correntinhas, vou fazer o ponto alto lá no ponto do meio do nosso motivo. O ponto alto. Faço 5 correntinhas novamente. E agora, vamos trabalhar outro ponto V aqui. Ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Assim, desta forma. Agora, a gente faz 2 correntinhas e vamos fazer aqui a nossa parte oval. Colocando ponto alto sobre ponto alto. Ponto sobre ponto. E vamos colocar o aumento no último ponto aqui. No último ponto, a gente coloca 2 pontos juntos. E nessa 10ª carreira, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos aqui em todos os motivos aqui da nossa curva, ok? 9 pontos altos na 10ª carreira. E assim, eu volto com você quando for finalizar toda essa parte, porque tudo que a gente fez, você vai repetir do outro lado. E vamos para a nossa 11ª carreira, finalizei aqui a 10ª, vamos lá para a 11ª carreira. Vou subir 5 correntinhas, trabalhar o ponto V aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou pular aqui 2 correntinhas de base, 1, 2, e vamos fazer os nossos 3 pontos altos. 1, 2, meu fio tá enganchando, gente. Agora, trabalho um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos fazer 3 pontos altos novamente. Um em cada correntinha de base, fazendo o total de 7 pontos aqui, que é o nosso motivo. Agora, eu faço 2 correntinhas, venho aqui no ponto V e faço o ponto V. Uma correntinha e um ponto alto.
Agora, eu faço 2 correntinhas novamente, vou pular aqui toda essa parte e vou lá para o primeiro ponto lá do motivo, ó, esse primeiro pontinho aqui. E aqui, eu já trabalho 2 pontos no mesmo lugar, vou trabalhando aqui ponto sobre ponto, e no último, eu trabalho 2 pontos. No último, não, nesse último aqui, depois que a gente fez 3, nesse ponto aqui. Agora, a gente fez, ó, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente fez, ó, 2 no primeiro ponto, trabalhamos 3 pontos, 1 a cada ponto de base, e 2 aqui no nosso 6º ponto, fazendo assim uma contagem de 7 pontos aqui. Faço uma correntinha e vou fazer a mesma repetição aqui do outro lado. 2 pontos nesse ponto aqui, que é o próximo ponto, vou trabalhar 3 pontos, 2 e 3, e no último eu faço 2 pontos altos, um aumento aqui, 2 pontos no mesmo lugar. Assim, a gente ficou com 7 pontos de cada lado, desta forma, 7 pontos de cada lado. Faço 2 correntinhas, vou aqui para o meu ponto V, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular 2 correntinhas de base, 1, 2. E aqui, a gente vai trabalhar os nossos 3 pontos altos. A sequência de 3 pontos, 1 em cada correntinha de base. E agora, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer um ponto em cada correntinha de base aqui. Deixando a nossa soma de 7 pontos altos aqui no nosso motivo. Faço 2 correntinhas, assim, desta forma. O nosso tapete está assim. Faço 2 correntinhas e aqui trabalho o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou trabalhar ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar no último ponto aqui do nosso motivo da curva, os nossos 6 motivos, e fazer as mesmas repetições, trabalhando ponto sobre ponto, deixando para colocar o aumento no último ponto aqui do nosso motivo. E em todos os 6 motivos, vai ser a mesma repetição. E do outro lado, você vai fazer essa mesma repetição que a gente acabou de fazer aqui nessa parte, vai ser tudo igual. E eu encontro com você na finalização aqui da carreira. Aqui, a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos nessa 11ª carreira, ok? E vamos lá finalizar a nossa 11ª carreira e vamos começar aqui a nossa 12ª carreira. Novamente, 5 correntinhas. Aqui no ponto V, vamos fazer a mesma coisa, a mesma repetição, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas aqui de intervalo e vamos trabalhar aqui o total de 3 pontos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos aqui. 3 pontos, uma correntinha, vamos pular um ponto de base e vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de intervalo, vamos fazer aqui o ponto V sob o ponto V, está assim dessa forma.
um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui no nosso motivo do ponto V. Duas correntinhas. Agora, aqui, no nosso motivo do meio, esse motivo maior do meio, vamos pular o primeiro ponto de base e vamos trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, eu faço duas correntinhas e aqui no meio, vamos fazer 3 pontos altos aqui no meio, lá no espaço de uma correntinha. Faço duas correntinhas novamente, vamos pular o primeiro ponto e vamos trabalhar aqui os pontos altos, deixando de fazer lá o último. Ao total de 5 pontos altos aqui. Faço duas correntinhas, vou trabalhar ponto V sobre ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui os nossos 3 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto de base e vamos trabalhar os 3 pontos altos aqui. Um em cada ponto de base, dessa forma. Agora, eu faço duas correntinhas, vamos trabalhar o ponto V, um ponto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas novamente. E vamos trabalhar aqui no nosso motivo já circular. Os nossos 6 motivos, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto, bem aqui. Até a gente fazer 2 pontos altos lá no último ponto. Fazendo assim, o nosso aumento da 12ª carreira. Aqui no último, faço o meu aumento de 2 pontos no mesmo lugar. Duas correntinhas e vai repetir tudo novamente da mesma forma, ok, gente? E está assim a nossa 12ª carreira, agora é só continuar a repetição e eu já volto com você. Finalizando a 12ª carreira, vamos para a nossa 13ª carreira. Eu vou fazer 5 correntinhas. Vamos trabalhar aqui o nosso ponto V. Vou fazer uma correntinha e um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos trabalhar aqui nesse motivo o total de 7 pontos altos. Ponto sobre ponto e um ponto alto no intervalo da correntinha, total de 7 pontos altos, assim, desta forma. Duas correntinhas, o ponto V sobre o ponto V, uma correntinha e um ponto alto e uma correntinha. Duas correntinhas, agora a gente vai pular um ponto de base e vamos fazer aqui o total de 3 pontos altos. Três pontos altos, um em cada ponto de base e pulando um de cada lado. Aí, eu faço duas correntinhas, vou vir aqui no meu motivo do meio e vamos colocar 2 pontos altos em cada um dos pontos aqui, 2 pontos altos. E assim, ficamos com o total de 6 pontos aqui no meio.
6 pontos altos, assim, desta forma. Faço 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto e vamos fazer aqui 3 pontos altos. Um em cada ponto de base e pulando um ponto de cada lado, assim, dessa forma. Faço 2 correntinhas, vou fazer aqui o ponto V, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui os 7 pontos altos. Um ponto a cada ponto de base, um ponto no intervalo aqui de correntinha. E assim, a gente finaliza aqui os 7 pontos altos do motivo. 2 correntinhas, ponto V sobre ponto V. 2 correntinhas. E aqui no nosso motivo, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto e colocando um aumento aqui no último ponto do aumento. E assim, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, a gente vai ficar com 12 pontos altos nessa 13ª carreira. Então, é só você repetir tudo isso que a gente acabou de fazer do outro lado. E eu aguardo você na nossa próxima carreira. Finalizando nossa 13ª carreira, vamos para a 14ª. Vou subir com 5 correntinhas. Dentro aqui do intervalo, lá do nosso ponto V, vamos continuar repetindo aqui o ponto V, somente por mais essa carreira aqui. Aí, eu faço o total de 5 correntinhas. 5 correntinhas, vou colocar o ponto alto lá no ponto do meio aqui do nosso motivo, pulando 3 pontos de cada lado. Aí, eu faço 5 correntinhas. Vou trabalhar o ponto V. Duas correntinhas, vou colocar um ponto alto lá no ponto do meio dos 3 pontos altos, 2 correntinhas. Vou fazer aqui 2 pontos altos no primeiro ponto, aqui do motivo. No próximo, eu faço apenas um ponto alto. No próximo, 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, mais 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos aqui no último ponto. E ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 pontos aqui. Faço 2 correntinhas, vamos colocar ponto alto lá em cima do nosso terceiro ponto aqui. 2 correntinhas, vou para o ponto V, faço o ponto V. Uma correntinha aqui, fazendo o ponto V. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. O ponto alto no ponto do meio do motivo, 5 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar o ponto V aqui novamente. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Nosso ponto V bem aqui. Agora, eu coloco 2 correntinhas e vamos trabalhar todos os nossos aumentos aqui do nosso motivo da parte oval. E assim, trabalhando ponto sobre ponto e colocando aumento sobre aumento nos 6 motivos aqui da nossa curva.
E assim eu volto com você pra gente fazer a nossa 15ª carreira. Finalizando a 14ª carreira, vamos para a nossa 15ª carreira. Então, vou subir aqui o total de 10 correntinhas, desta vez, 10 correntinhas. Dez correntinhas, eu dou a laçada, já vou vir aqui nessa primeira correntinha depois do ponto V. Os pontos V aqui nessa carreira a gente não vai trabalhar mais. A 15ª carreira, não vamos mais fazer os pontos V. Agora, vamos fazer aqui o total de 5 pontos. Vamos lá, um ponto alto para cada uma dessas correntinhas aqui da base. E um ponto alto sob o ponto alto que está aqui no meio. Aí, vamos ficar com um total de 11 pontos aqui nesse motivo. Vamos lá, colocando aqui todos os 5 pontos, porque é um ponto para cada correntinha. E a gente não vai trabalhar mais o ponto V. E assim, fiz o total de 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, aqui, para passar lá para o próximo motivo, a gente vai fazer o total de 7 correntinhas. 7 correntinhas, dou a laçada e vamos trabalhar aqui até mais ou menos no meio pra gente fazer só um aumento. E essa parte aqui também ficar com 11 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo. Fizemos aqui 4 pontos altos. Esse do meio, eu vou colocar um aumento. Vamos colocar 2 pontos no mesmo lugar. E assim, fazer aqui o restante dos pontos altos, para que a gente fique com esse motivo aqui, com um total de 11 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos também nesse motivo aqui, que é o motivo do meio. E aí, vamos fazer 7 correntinhas novamente. 7 correntinhas, dou a laçada, vamos pular toda essa parte e aqui no cantinho lá do ponto V, porque não estamos fazendo mais o ponto V aqui das nossas carreiras. E aqui, eu volto a fazer bem certinho os 5 pontos que estão aqui, que é, né, a quantidade de correntinhas, 5 pontos, mais um ponto nesse ponto do meio. E aí, faço lá os 5 pontos novamente, que aí a gente fica com um total aqui no motivo de 11 pontos também, 11 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos altos, vou fazer 7 correntinhas. Não faça essas correntinhas muito apertada, porque depois a gente vai ter que colocar 6 pontos aqui bem no meio dessas correntinhas. E aqui no nossos 6 motivos, que fica na parte oval, a gente vai pular o primeiro ponto e vamos lá fazer 11 pontos altos também. Ou seja, todos os motivos vão ficar com 11 pontos altos, porque a gente não vai fazer nem o primeiro ponto, nem o último ponto, e também não vamos fazer aumentos aqui nesse motivo, não vamos fazer. Vamos colocar apenas 11 pontos altos aqui neles, 11 pontos.
todos os 6 motivos com 11 pontos altos. Vamos conferir bem certinho, como eu falei, não vamos fazer nem o primeiro e nem o último ponto aqui. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos altos. E aqui eu faço 7 correntinhas. Laço, vou pular o primeiro ponto novamente e vamos fazer 11 pontos altos. Enfim, vai ser por toda a carreira, a gente vai completar aqui 11 pontos altos, aí separados por 7 correntinhas por toda a carreira. Eu encontro você aqui na nossa finalização dessa 15ª carreira, ok? Gente, aqui, para fechar a nossa 15ª carreira, como eu subi aqui com as correntinhas, vamos ter que fechar um ponto aqui no meio. Vamos fechar um junto para poder ficar com 11 pontos. A gente vai fechar 2 juntos bem aqui no meio dessa 15ª carreira para a gente finalizar aqui a nossa carreira. Então, eu faço um ponto sem terminar de fechar, vou no próximo, faço mais uma aqui sem terminar de fechar, fico aqui com todas as laçadas. Agora, eu fecho todas juntas. Assim, dessa forma, esse ponto aqui, ele vai ficar como um ponto. E aí, a gente vai ter 11 pontos altos, mesmo se a gente trabalhar aqui até o final. Fizemos aqui uma adaptação bem leve para fazer esse motivo ficar com 11 pontos também, contando com as 3 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esse daqui aí ele fica com uma laçada apenas, fechando os 2 juntos. 7, 8, 9, 10, 11 com as correntinhas. Agora, eu fecho na terceira correntinha, finalizando assim a nossa 15ª carreira. E vamos para a 16ª. Vou caminhar aqui por 3 correntinhas. Eu vou lá e caminho por 3 correntinhas. 2, 3. E aqui na quarta, a gente vai subir 3 correntinhas. E dentro dessa quarta carreira, contando com as 3 correntinhas que a gente subiu, vamos fazer o total de 6 pontos aqui dentro. Dentro dessa mesma correntinha, vamos trabalhar 6 pontos. Já fiz 3, contando com as 3 correntinhas, 4, 5, e o sexto fica bem apertadinho, mas a gente consegue colocar 6 pontos. Faço 2 correntinhas. Aí, o nosso motivo ficou assim, dessa forma, com 6 pontos aqui dentro. Faço 2 correntinhas e agora eu vou aqui pular um ponto. A gente vai pular um ponto de cada lado. E aí, esse motivo, ele vai sempre reduzir. E aí, eu vou trabalhar, ó, ponto a ponto, até chegarmos lá no último ponto. Assim, a gente vai ficar aqui com um total de 9 pontos altos. 9 pontos altos aqui no nosso motivo. Vamos fazendo ponto a ponto alto sobre ponto alto. Nesse motivo, não tem mais aumentos, só tem reduções aqui dos 2 lados. E aí, ele fica dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos. Aqui eu faço 2 correntinhas, vou pular 3 correntinhas de base, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente pega lá assim, dessa forma, e vamos colocar aqui dentro os 6 pontos altos. Dentro da mesma correntinha, 6 pontos. Já fiz 3, 4, 5 e 6 pontos. Faço 2 correntes. E aí, vou pular um ponto aqui na base e faço novamente 9 pontos altos. E a gente vai fazer essa mesma repetição por toda a carreira. Vai ser da mesma forma, que do mesmo jeito que a gente está fazendo essa repetição aqui, a gente vai fazer por toda a carreira.
Só que aqui nos intervalos, a partir aqui dessa parte, depois que a gente, do ponto V, aqui, depois dessa posição do ponto V, a gente vai colocar 3 correntinhas de intervalo aqui entre os nossos motivos de 6 pontos altos. Por quê? Porque aqui na curva, a gente precisa de mais correntinha para poder fazer a nossa curva. Então, vou completar aqui toda a minha carreira, a 16ª, essa é a 16ª carreira, e eu já volto com você. Finalizando a nossa 16ª carreira, e também aqui ressaltando novamente que nas partes aqui oval, nos motivos da parte oval, a gente colocou aqui, ó, 3 correntinhas de intervalo nessa parte, 3 correntinhas de intervalo para não ficar repuxando aqui nesse lado, ok? E aqui fiz lá, deixei o meu último pontinho aqui sem fazer, como a gente tinha feito aquela adaptação embaixo, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ficamos com 9 pontos, como os outros motivos, ok, pessoal? Tudo bem certinho aqui, a gente adaptou na carreira anterior. Agora, vamos finalizar essa 16ª carreira, lá nas 3 correntinhas do motivo, fiz 2 correntinhas aqui de intervalo, fecho aqui e vamos para a nossa 17ª carreira. Faço 3 correntes, no próximo, coloco um ponto alto, uma correntinha e faço 2 pontos altos. Aqui a gente vai fazer bloquinhos de 2 pontos altos, sem aumentos, com separação de uma correntinha. Dessa forma aqui, a gente colocou 3 bloquinhos de 2 pontos altos com separação de uma correntinha entre eles. Aí, aqui, faço 2 correntes, vou lá para o meu motivo, vamos pular o primeiro. E agora, a gente vai ficar com um total de 7 pontos. Sempre vai diminuir 2 pontos aqui nesse motivo do meio. Sempre vai diminuir 2 pontos. E 7 pontos aqui no meu motivo, assim, dessa forma, 7 pontos altos. Agora, eu faço novamente 2 correntinhas, laço, vou lá para o meu motivo do meio, o de 6 pontos altos, e aqui a gente vai separar 3 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, igual eu expliquei para você aqui na parte anterior. Faço uma correntinha e faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Assim, dessa forma. 2 correntinhas e volto a repetir os meus 7 pontos altos. Agora, na parte oval, a gente vai colocar aqui, entre os motivos de 2 pontos altos, a gente vai colocar 2 correntinhas entre eles. Apenas aqui na parte oval, depois esse a gente ainda faz igual, que é a parte reta. Aqui na parte oval, a gente vai colocar 2 correntinhas de intervalo entre os bloquinhos de 2 pontos altos, ok? Então, vamos finalizar essa 17ª carreira, perdão, 17ª carreira, e a gente volta para a 18ª. Finalizando a 17ª carreira, e também você não pode esquecer que aqui, nesses motivos da parte oval, a gente colocou 2 correntinhas de intervalo aqui entre os bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui na parte reta, a gente continuou deixando apenas uma correntinha aqui entre eles, porque senão aqui nessa parte pode acontecer de embabadar. Agora, vamos para a nossa 18ª carreira. Fiz aqui a minha correntinha, vamos fechar lá na 3ª correntinha e subir 3 correntes aqui. Subindo 3 correntes, vamos lá fazer mais um ponto alto aqui. Vou colocar uma correntinha de intervalo e aqui dentro desse próximo bloquinho, dentro dele a gente vai colocar 2 pontos aqui dentro,
2 pontos altos, fazendo um bloquinho aqui de aumento. Faço uma correntinha e no próximo coloco 2 pontos altos aqui dentro também, para aumentar essa parte. Faço uma correntinha e aqui no último bloquinho lá de 2 pontos, a gente coloca 2 pontos. Aqui, assim, dessa forma, a gente ficou com 4 bloquinhos, porque a gente aumentou aqui bem no meio. Agora, eu coloco 2 correntinhas, porque aqui na parte reta, a gente coloca menos correntinha de intervalo, pulo um ponto, e aqui nessa parte dessa carreira, a gente vai ficar com 5 pontos altos aqui no motivo, 5 pontos. Fiz 5 pontos altos na parte reta, 2 correntinhas aqui para chegar no motivo, e lá no motivo vou trabalhar no primeiro bloquinho de 2 pontos altos, 2 pontos altos. Na parte reta, uma correntinha de intervalo aqui entre os nossos motivos. E lá no primeiro ponto do nosso motivo, a gente faz 2 pontos altos. Uma correntinha e no próximo, 2 pontos altos aqui no motivo. Assim, dessa forma. Uma correntinha e no último, a gente coloca aqui mais os nossos 2 pontos altos aqui no último, ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas e volto a colocar aqui no meu motivo 5 pontos altos. Assim, dessa forma, a gente vai repetir por toda a carreira, seguindo os aumentos da curva, que aqui dos lados são 3 correntinhas e aqui entre os motivos vai continuar sendo 2 correntinhas de intervalo. Assim, eu vou terminar essa 18ª carreira e já volto com você pra gente fazer a nossa 19ª. Finalizando aqui a nossa 18ª carreira, vamos para a nossa penúltima, 19ª carreira, que eu vou continuar subindo com 3 correntes. Vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto do nosso bloquinho. Aqui é na parte reta, então tem uma correntinha de intervalo só. No próximo bloquinho, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Aí, vou fazer uma correntinha e bem aqui no meio, somente aqui na parte reta, eu vou colocar apenas um ponto, assim, dessa forma. E vou trabalhar ponto sobre ponto nos demais bloquinhos aqui, com uma correntinha de intervalo na parte reta. Então, a gente vai lá, uma correntinha e trabalhamos aqui ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo. Aqui, entre um motivo e outro, 2 correntinhas. No motivo aqui de separação, a gente tem apenas 3 pontos altos agora, porque estamos aqui fazendo a redução, sempre deixando de fazer o primeiro e o último. Faço 2 correntes, vou trabalhar aqui todo o meu motivo, novamente, do mesmo jeito que eu já expliquei, ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de intervalo. E aqui no meio do nosso motivo, a gente faz uma correntinha e um ponto alto bem aqui no meio. Uma correntinha e ponto sobre ponto. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Apenas aonde temos aqui a nossa parte circular, bem aqui no meio, em vez de trabalhar apenas um ponto, como a gente fez aqui, em vez de fazer apenas um ponto, aqui na parte circular, a gente vai colocar 2 pontos altos bem aqui no meio. E os demais são apenas repetições, apenas aqui na nossa parte reta, que a gente vai colocar apenas um ponto alto aqui entre os motivos, ok? Então, vamos finalizar essa 19ª carreira, que eu já volto com você pra gente fazer a nossa última carreira. E aqui, vamos finalizar a nossa 19ª carreira, ressaltando que aqui nos motivos, na nossa parte oval, a gente está fazendo 3 correntinhas desse lado, 2 correntinhas aqui entre os motivos, e a única diferença que a gente fez aqui nessa carreira foi colocar 2 pontos. E aqui na parte reta, a gente estava colocando
uma correntinha de intervalo aqui, 2 correntinhas e fiz apenas um ponto alto aqui no meio dos motivos na nossa parte reta. Agora, vamos lá para a nossa última carreira, a nossa 20ª carreira aqui. Bem fácil, bem simples. Fecho com ponto baixíssimo, vou subir novamente 3 correntinhas. Aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto, faço uma correntinha. Vamos lá no bloquinho, trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha e aqui no meio do motivo eu vou colocar 2 pontos altos lá no pontinho alto que fica no meio, o pontinho alto sozinho, coloquei 2 pontos altos. Vou fazer um picô com 3 correntes e faço aqui o meu ponto picô com 3 correntinhas. Agora, aqui no meio, faço novamente mais 2 pontos altos, bem junto aqui, no mesmo ponto, bem no meio, no mesmo ponto. Aí, a nossa decoração ficou aqui, bem no meiozinho. Aí, eu faço uma correntinha e vou trabalhar aqui nos demais pontos, ponto sobre ponto. Uma correntinha e ponto sobre ponto. Duas correntes de intervalo, porque aqui na parte reta é apenas 2 correntes de intervalo aqui entre um motivo e outro. Aqui no meio, eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Faço 2 correntinhas e vou lá novamente fazer o próximo motivo, que a gente vai fazer a mesma repetição que a gente acabou de fazer aqui nesse motivo. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e aqui o nosso lequezinho com 2 pontos e o ponto picô no ponto alto que fica no meio. Eu vou trabalhar todos esses motivos aqui até chegar na nossa curva, porque na nossa curva a gente colocou aqui 2 pontos aqui na nossa curva. Então, vem aqui, eu já volto com você para te mostrar bem certinho. Como disse para você, fui trabalhando a repetição aqui até a gente chegar na parte aqui da nossa curva. Na nossa curva, a gente vai fazer aqui da seguinte forma: colocar 2 pontos no primeiro pontinho e 2 pontos no segundo pontinho. Essa é a única diferença aqui da nossa carreira. Os demais aqui espaços de correntinha continuou a mesma repetição. 3 correntinhas, 2 correntinhas, enfim, em toda a nossa curva aqui. E finalizando a carreira, é só você fechar lá na terceira correntinha aqui e fazer os seus arremates. E o nosso trabalho está finalizado. Bom, e aqui é o nosso trabalho completo. Quando você finalizar aqui, completar o seu arremate do seu bico de acabamento, você tem que vir aqui em todos os bicos e dar aquela puxada básica assim para cima, para que se encaixe toda essa parte aqui e essa parte não fique assim embabadada, gente. Então, tem que vir aqui puxar todos os bicos para que fique um acabamento perfeito. Você vai dar aquela puxada básica aqui na pontinha de cima do bico para poder ter aqui um caimento perfeito e ficar aqui, ó, bem certinha mesmo, bem retinha. A gente tem que fazer aqui esse puxamento, porque tá vendo aqui que levantou toda essa parte aqui? É assim mesmo, então a gente tem que vir, porque esse bico, ele é assim, né, aqui, como se fosse uma pirâmide, pra cima. Então, aqui a gente tem que vir puxar pra encaixar todas essas partes aqui e ficar um resultado incrível aqui com um caimento perfeito. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!